Nós partimos da premissa de que a Confecom está sendo construída num cenário, no nosso país, um cenário de injustiça, de desigualdade, sustentado pela mídia, como já foi bem colocado, onde o tripé, racismo, capitalismo e o patriarcado estão interconectados, interfacetados, imbricados, e que mexer num e não mexer no outro, dificilmente nós vamos conseguir avançar na superação das desigualdades e das injustiças. E nós entendemos que o processo de conferência ele é uma tentativa também de criar fissuras no sistema. E essas fissuras nós não vamos infelizmente resolver com a primeira conferência. É no processo de construção, no processo de luta social que nós vamos conseguir avançar, como já foi muito bem colocado. Como que o capitalismo trata os meios de comunicação? É uma ausência de regulação, os interesses de grandes grupos econômicos e as pessoas tratadas como mercadorias, como coisas e como consumidoras, e o fortalecimento do poder branco, heterossexual, etc, tudo aquilo que a gente já tem conversado aqui, que eu não vou me deter. O outro ponto da nossa tripé, que é o preconceito, onde a mídia reforça a discriminação, a exclusão social e intelectual, especialmente dos afrodescendentes e das afrodescendentes, fortalecendo também o poder branco, masculino, etc., como a gente vem tratando. E o terceiro tripé que a gente analisa é o patriarcado, a manutenção do patriarcado através do status quo, dos valores culturais e construções de modos de vida e o lugar das mulheres na sociedade, e nós tratadas como objetos e consumidoras, e as relações hierárquicas homem e mulher através do controle dos corpos e dos nossos corações. E hoje as teles estão na Confecom não porque elas são legais e porque elas têm interesse em democratizar a comunicação no país, mas porque elas querem distribuir conteúdo pelos celulares, e isso também é importante a gente ficar atento para ver que conteúdos serão distribuídos, para que tipo de sociedade que eles querem distribuir conteúdos. E o regimento da Confecom, gente, ele é exatamente a expressão dessa luta de classes que está colocada hoje em jogo para nós. O governo brasileiro, eu não estou falando do governo Lula, estou falando que o governo Lula vai fazer uma política compensatória com a sociedade, chamando essa conferência, mas nós temos uma dívida histórica do Estado brasileiro com a sociedade em relação a esse tema, e nós temos também uma dívida histórica de uma organização articulada do movimento social no Brasil em relação à comunicação, que felizmente nós estamos nesse processo dando conta, dando cabo, nos unindo e pagando parcela dessa dívida. Então esse é um momento histórico para nós, onde é importante que a gente não olhe para a vírgula das nossas diferenças, mas que a gente crie pautas prioritárias, que identifique os eixos que nos unem e que a gente avance para frente, porque o passo seguinte é que vai trazer o retorno para as nossas vidas. Em relação a esse processo mobilizador e organizador, onde a conferência não é apenas as resoluções, não são os resultados no papel, os resultados práticos desse processo e principalmente a questão de desmistificar a comunicação, colocar ela na ordem do dia, no feijão com arroz da mesa do povo brasileiro, esse debate que hoje é de alguns, de poucos privilegiados que tiveram acesso ilustrado para debater comunicação, e nós queremos reverter essa situação. Nós queremos que também as crianças tenham acesso a esse debate, que elas consigam lá nas escolas hoje produzir conteúdo, disseminar conteúdo, que não seja apenas meia dúzia de letrados, os grandes globais que têm a condição de deter esse poder. A recuperação da autoestima dos grupos, das mulheres e dos povos, o reconhecimento das nossas lutas e a agenda das mulheres que está colocada e que na sequência eu vou estar falando um pouquinho mais. Nós sabemos que as políticas públicas são um lugar ainda masculino. Felizmente nós temos a ministra Nilceia, a sua equipe, temos mulheres maravilhosas que estão ocupando cargos importantes, mas hegemonizado ainda não só pelo masculino do ponto de vista homem, mas pela mentalidade patriarcal, porque isso quando nós colocávamos ontem na mídia, porque tem várias companheiras mulheres nas direções, tá, mas com que mentalidade as companheiras mulheres estão ocupando os cargos e produzindo conteúdo para nós? Isso é uma discussão fundamental, nós precisamos
precisamos sim qualificar homens e mulheres para o debate sobre gênero, porque a produção de conteúdo é feita por homens e mulheres. Por isso nós queremos também eles conversando conosco sobre isso. Para nós é fundamental, nesse processo de conferência, a gente construir um sistema público de comunicação. Um sistema público de comunicação, a partir disso que a deputada, eu ia dizer senadora Luiza Erundina, a deputada Luiza Erundina colocou, identificando os nós, propondo de fato a caminhos a partir da realidade brasileira, propondo a transversalidade da pauta das mulheres nesse sistema público. Porque eu acho que nós não podemos cair no gueto de botar a pauta de todo mundo no movimento social, a pauta e a pauta das mulheres. Eu acho que é importante a gente articular as pautas e transversalizar a nossa pauta, a nossa agenda, que depois nós vamos estar debatendo, ontem também a gente conversou, dentro desse sistema público de comunicação, onde nós tenhamos nesse sistema, para que não aconteça isso que as companheiras colocaram, de fazer denúncias que nunca há de eterno, que nunca mais a gente tem retorno, que nós temos mecanismos ágeis, eficientes e eficazes de denúncia, que de fato as coisas aconteçam e que a gente consiga coibir o abuso contra a imagem da mulher na mídia. A importância também de que o Estado, e daí não só o Estado brasileiro falando do governo, Lula ou não sei o quê, mas o Ministério Público, que os legislativos, eles também tenham a responsabilidade de colocar para a sociedade brasileira, de comunicar, de dar transparência e visibilidade, porque isso também é comunicação. Porque nós falamos muito aqui da mídia e tal, né, das grandes mídias, dos capitalistas e tal. Mas e o Estado brasileiro? Como que trata a sua comunicação? Como que trata a comunicação com a sociedade? Como que dá visibilidade aos temas de interesse dos cidadãos e das cidadãs? A questão, gente, que nós precisamos fazer uma luta para a suspensão imediata da pauta paralela de comunicação que está em curso no Congresso. Que praticamente a conferência vai se tornar uma carta de boas intenções se nós não segurar, porque vai adiar por 15, 20 anos as nossas pautas e que não serão implementadas. Outro mecanismo fundamental que não está colocado aí, que nós já temos, que é a nossa rede Mulher e Mídia, que é um instrumento importantíssimo. Ontem mesmo a gente fez uma conversa, que essa rede é para a gente se comunicar, pelo menos, construir as nossas pautas nacionais, construir mobilização, para que lá no dia a dia a gente consiga implementar as nossas políticas. Para que uma agenda das mulheres? É para mexer naquele tripé, para que a gente, com a nossa agenda, a gente dissemine valores inovadores e diferenciados, que a gente promova novos valores, para que a gente construa entre nós uma ética e uma estética que dialogam com esses valores, a participação política e cidadã com visão crítica, que a gente possa olhar para os nossos conselhos municipais de direitos da mulher, levando a pauta das mulheres, e possa também participar dos futuros conselhos municipais de comunicação, levando a pauta das mulheres. Nós só vamos conseguir ir para frente se nós mexer com o cotidiano. Se nós fizermos a luta de classe no cotidiano. Porque nossas lutas específicas das mulheres, não vamos esquecer, também está incluída num contexto de luta de classe, porque a sociedade capitalista não tem interesse em que a gente seja tratado de outra forma. A outra questão é a educação para a comunicação. A gente trabalhar com essa agenda, trabalhar cada vez mais, levar isso tanto nos nossos seminários, nas nossas atividades, qualquer fala nossa, dizer olha a importância de fazer leitura crítica da mídia, da leitura crítica da novela, da leitura crítica do noticiário, garantir a pauta das mulheres no processo pós-Conferência Nacional de Comunicação, para que o processo de gestação que foi dito aqui, para que as parteiras e para que fiquem felizes e para que os bebês não sejam jogados fora com a água do banho. E por último, dentro desse tema, a capacitação de conselheiras para atuar em políticas públicas com recortes de comunicação, porque esse tema é um tema difícil, é um tema complexo, é um tema que tecnicamente é complicado, e muitas companheiras aqui nesse seminário diziam assim, mas tem certas coisas que eu não consigo entender, então nós precisamos popularizar esses termos, fazer com que seja levado para seja palatável, que a gente possa digerir com facilidade, para transformar isso lá no dia a dia das nossas vidas, e que vocês possam incidir no cotidiano, transformando a nossa realidade. Muito obrigada.